Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a última fase, tá, do ciclo de vida aí dos frutos, que é a fase de senescência, tá? A senescência, ela pode ser caracterizada, então, como o envelhecimento e a morte dos tecidos dos frutos, tá? Todas as transformações que vão ocorrer nessa fase, né, vão degradar os compostos de reserva que o fruto tem e vão torná-lo impróprio para o consumo. Então, a gente pode ver aqui nessa fase, nessa foto, é, uma fruta, né, um fruto ali com a sua fase de senescência, né, bem exposta, né? Nós conseguimos observar que esse fruto, né, já está nesse estado envelhecido de morte, já não é mais próprio para o consumo. Bom, esses compostos de reserva, né, que eu falei que são degradados, né, são principalmente os açúcares, os ácidos e as vitaminas deste produto. Então, quando ocorre a degradação desses compostos de reserva, este fruto vai apresentando aí características, né, de envelhecimento ou morte. Isso vai depender, né? O tipo de característica vai depender do tipo de fruto. Mas, em geral, né, eles apresentam essas colorações, né, mais escuras, né? O tecido vai se tornar mais mole, né? O tecido do fruto, a textura é um pouco diferente, né? Então, muitas vezes você só de pegar esse produto, você consegue perceber que ele já está na fase de senescência pela coloração também, né? Então, como a gente estava vendo lá a banana, né? Uma banana em estado de senescência, ela vai estar com a sua casca já extremamente mole, com uma coloração muito escura, né? Com muitas manchas. E você vai abrir essa banana e dentro você vai conseguir ver que a polpa dela vai estar muito mole também. A coloração vai estar bem escura, né? E a gente consegue observar também pelo odor, né? Cada tipo de fruta, né? No caso da banana, a gente consegue observar um odor um pouco diferente por conta da degradação desses produtos, tá? O processo de senescência, gente, é irreversível, tá? Então, uma vez que o fruto entra em um estado de senescência, não tem como eu voltar, né? Eu reduzir isso. O que pode acontecer é retardar esse estado de senescência por conta, né, de técnicas de armazenamento, das tecnologias de conservação e tudo mais. Eu vou conseguir retardar um pouco esse estado de senescência, tá? Eu vou retardar que ele se inicie, tá? Vou reduzir esse tempo. Não, vou aumentar o tempo, né? De início aí da senescência. Porém, uma vez que esse fruto está nesse estado, né, ele vai continuar ali cada vez mais, esses compostos vão sendo degradados, esse fruto vai se tornando impróprio, tá? Bom, gente, quando a gente fala, né, de todo esse ciclo de vida, a gente tem que focar um pouco na respiração desses frutos, tá? Porque durante todo o ciclo de vida o fruto estará respirando, tá? Então, as frutas elas vão utilizar próprias, né, as próprias reservas acumuladas nas fases de crescimento e de maturação para acelerar essas taxas de respiração. Então, a gente vai ter uma taxa de respiração maior lá na fase de amadurecimento e senescência, tá? Nas últimas fases. Então, na respiração do fruto, né, vai ocorrer essa transformação de compostos e energia. Se essa respiração desse fruto não suprir toda a energia que né, suprir energia suficiente, os tecidos vão se deteriorar facilmente e vão morrer. Então, é, com isso, esse tipo, né, o tipo de respiração vai depender da velocidade de respiração, também vai depender da espécie. Tem espécies de frutas que têm uma taxa de respiração muito mais alta, muito mais rápida do que outras, tá? Então, como a gente sempre diz aqui, muitas coisas interferem aí em todas essas características que a gente tem, né, de produtos, tá? Bom, dependendo, né, das taxas de respiração, né, dependendo de espécies também, nós podemos classificar esses frutos em climatéricos e não climatéricos, tá? Qual a principal diferença? Um,
vai ser, então, pode, né, amadurecer após a colheita, e o outro não amadurece após a colheita, tá? Então, os climatéricos são aqueles que vão ter um pico, né, de atividade metabólica na fase de amadurecimento, tá? Então, quando eles têm esse pico, que é conhecido como pico climatérico, eu vou ter uma alta produção de etileno e uma elevada respiração, tá? Então, como eu falei, o etileno é responsável por induzir o amadurecimento, né, do fruto, e a respiração vai degradar as substâncias de reserva. Então, se eu tiver uma alta taxa de produção de etileno e uma elevada respiração, o fruto vai amadurecer muito rápido, tá? As substâncias de reserva, como a gente falou, né, ácidos, açúcares e vitaminas, são consumidos aí durante toda essa taxa, né, a elevação dessa taxa respiratória. Quando a gente vai falar, então, de climatérico e não climatérico, o que acontece? Os climatéricos podem ser colhidos, né, quando o seu estágio de maturação ainda não estiver completo, tá? Então, ele vai ser colhido imaturo, né, e vai completar a fase de maturação e amadurecimento fora da planta, tá? Então, eu vou colher o produto ainda na fase ali, né, antes de completar a fase de maturação. Então, ele vai estar imaturo ainda, vou colher, vou levar, né, lá para o mercado e lá ele vai amadurecendo aos poucos. Às vezes a gente compra até algumas frutas, né, que estão um pouco verdes, né, porque você vai demorar para consumir, e você deixar na sua casa, né, com o tempo passando, esse fruto vai amadurecendo. Um exemplo aí bem comum é a banana, né? A banana eu particularmente compro geralmente, né, banana em 2 estágios de maturação, porque como ela amadurece muito rápido, né, eu compro ali uma mais madura e uma mais verde. A madura eu consumo mais rapidamente, a verde, né, vai amadurecendo até que aquela que estava madura termine, né, acabe. Então, é um tipo de fruta que vai ser colhido imaturo e vai continuar amadurecendo, né? Então, ela não precisa da planta, né, da planta mãe ali para continuar esse processo de amadurecimento, tá? Quando a gente fala de fruto não climatérico, ocorre o contrário. Esses frutos, eles não apresentam essa capacidade de amadurecer fora da planta. Eles não têm pico climatérico, tá? Então, o comportamento da produção do etileno e da respiração é constante, tá? Então, eu não vou ter um aumento acentuado de maturação durante o amadurecimento. Por isso, esse fruto ele não amadurece fora da planta, tá? Ele precisa, né? Como essa produção é contínua ali, né? É constante, ele precisa terminar, então, junto com a planta, o seu estágio de maturação, né? O amadurecimento, e depois eu vou colher, e aí esse fruto vai ser levado lá para distribuição, tá? Bom, essa colheita, né, deve ser realizada quando o fruto estiver em um processo de amadurecimento completo. Por quê? Né, eu preciso que esse fruto ele tenha todas as características que vão tornar ele próprio para o consumo, tá? Porque se eu colher ele um pouquinho antes, ele não vai amadurecer mais. Então, ele vai para o mercado do mesmo jeito. E vai ser um produto que não vai ter saída, né? Porque o consumidor, ele vai comprar aquele produto que ele considera, né, próprio para o consumo. Muitas vezes os consumidores não conseguem diferenciar, saber qual fruto amadurece ou não. Claro, por conta de experiência de vida, você sabe que a banana amadurece em casa e a uva não amadurece. Como que você sabe? Porque eu compro banana, eu compro uva. Então eu sei que a uva, ela não fica de verde para roxa, né? Amadurece ali dentro de casa, né? Então, ok. Alguns consumidores, né, talvez não observam isso, não observam essas diferenças e a pessoa, né, muitas vezes vai lá comprar um produto no mercado que está verde ainda, vai chegar em casa e esse produto não vai amadurecer, nunca. Por quê? Eu preciso, né, colher ele naquele estágio próprio, no estágio ideal para o consumo, tá? Se eu colher esse fruto não climatérico, ainda imaturo, tá? O que vai acontecer? Eu ainda vou ter muita
acidez e baixo teor de açúcar, né? Porque é no estágio de amadurecimento que eu vou ter a degradação dos compostos, então eu vou reduzir a acidez e aumentar o açúcar do produto, tá? E também é na fase de amadurecimento que a gente vai ter as mudanças de coloração, né? Que vão proporcionar esse produto, aquela coloração madura, né? O fruto maduro. Tá. Se eu colher ele antes, eu não vou ter a coloração ideal, eu vou ter muita acidez e eu vou ter pouco açúcar, tá? Depois, né, esse produto, mesmo que ele fique fora da planta há muito tempo, não vai ocorrer nenhum tipo de diferenciação de acidez de açúcar, porque ele não vai amadurecer mais, tá? Então, ele vai, após alguns dias, começar a murchar e entrar em estado de senescência, tá? Sem ter passado por essa fase de estar apto para o consumo, tá? O que é diferente dos frutos climatéricos. Então, às vezes você comprou aquela fruta, deixou lá em casa achando que ela ia amadurecer, ela não amadurece, ela começa a murchar, tá? Exemplos, tá, gente? Um exemplo aí bem comum do fruto climatérico é a laranja. Você compra lá a laranja no mercado, né? E compra umas verdes, umas mais uma com a coloração da casca um pouco mais laranja, deixa lá a laranja, você acha que aquelas verdes vão ficar laranjas um dia? Não, não vão, tá? Elas simplesmente vão começar a murchar e entrar em estado de senescência, né? Você vai lá depois pegar a laranja, ela já vai estar deteriorada, já vai estar mole, podre, enfim, né? Por conta aí que ela não vai mais amadurecer, tá? Trouxe aqui, então, exemplos comuns, tá? De frutos climatéricos e de não climatéricos, tá? Então, vamos lá. Goiaba, a mango, o mamão, abacate, pera, o tomate, a maçã, a banana, a azeitona e o kiwi são climatéricos. Então, se eu comprar essas frutas lá no mercado ainda verdes, eu chego em casa, deixo ela ali paradinha, ela vai amadurecer. Claro que coloquei na geladeira, eu vou reduzir, né, o metabolismo, né? Então, como a gente sempre fala, né, a temperatura de refrigeração, ela vai reduzir as taxas metabólicas. Então, eu vou conseguir ter um fruto ali climatérico com uma taxa menor de respiração, então ele vai amadurecer mais lentamente, tá? Porém, amadurece, tá? Frutos não climatéricos. A romã, o limão, a melancia, a laranja, a cereja, morango, abacaxi e uva. Comprei esses produtos lá no mercado. Estavam meio verdes, levei para casa, eles não vão amadurecer, tá? Eles vão ficar lá por um tempo, vão começar a murchar, vão entrar em estado de senescência, né? Então a gente vai ver deterioração, vai ter ataque de micro-organismo, então pode crescer fungo, né? O tecido do fruto vai se tornar mais mole e tudo mais, tá? Então é importante que a gente entenda essa diferença, né? Por que existem frutos climatéricos e não climatéricos, né? Isso aí vai depender do metabolismo do fruto, tá? Então, climatérico amadurece após a colheita, não climatérico não amadurece mais após a colheita, tá? Então, sempre eu posso colher os climatéricos em um estágio imaturo, ainda porque ele vai ter uma vida de prateleira maior, né? Eu consigo colher ele imaturo. E aí, lá nas fases de distribuição, armazenamento, ele vai amadurecendo aos poucos, tá? Os não climatéricos, eu tenho que colher ele no estágio de maturação, né? De amadurecimento ideal para o consumo. Dali, esse produto vai para o mercado e imediatamente ele pode ser consumido pelos consumidores, porque ele já está no seu estágio de maturação ideal.